Insights, o podcast do Bradesco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Novo governo no Brasil, os juros em alta no exterior e a geopolítica desafiando previsões de longo prazo. Como o governo vai navegar em meio a essa economia global? E como vai solucionar os desafios urgentes da nação? Quais oportunidades se apresentam neste momento? Quem está conosco hoje para responder essas e outras perguntas é o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Bruno, bem-vindo ao Insights. Prazer estar aqui com você, Priscila. E quem está de volta ao Insights, presença já contumaz aqui em outros episódios, Marcelo Toledo, economista-chefe também da Bradesco Asset. Toledo, bem-vindo de volta. Obrigado, Priscila. É prazer também estar aqui com o Bruno. Começando aqui pelo Bruno. Bruno, ia pedir para você compartilhar com a gente um pouco da tua visão de cenário. A gente vai falar bastante de cenário tanto local quanto internacional, mas o quanto isso desafiou os investidores, né? Quais foram as classes de ativos que se destacaram em 2022, quais devem se destacar em 2023, quais os principais desafios que você enxerga aí no cenário? Boa pergunta, Priscila. Quem dera eu tivesse todas as respostas, mas vou tentar alguma coisa aqui. Falar um pouco de 22, fazer uma retrospectiva em relação ao ano passado. Claramente um ano muito desafiador, né? Um ano ímpar, se a gente for olhar em termos de indicadores macroeconômicos, né? Então, qual que foi o maior desafio de 22? Certamente o desafio do controle da inflação, que veio, na verdade, era um resultado de um grande desafio que era a pandemia. Então, você teve a pandemia em 2020 e 2021, uma política econômica expansionista, de monetária e fiscal muito grande em 20 e 21, reflexo da inflação, e aí os bancos centrais começando a responder, e aí acho que praticamente todos os bancos centrais, aí a Marcelinho vai poder entrar especificamente, né, mas a maior parte dos bancos centrais aumentando os juros. Isso gerou, acho que foi o principal ciclo, né, o principal evento econômico é isso, inflação alta, juro alto para ter esse controle da inflação. Isso se refletiu na dinâmica de mercado. Então, o que deu? Se a gente olhar para o mercado em 22, a indústria de fundos sofreu muito, né? A gente teve uma saída líquida de mais de 160 bilhões, principalmente classes de risco como renda variável e multimercado. Até a renda fixa sofreu um pouco, então a indústria como um todo sofreu. E quem se destacou foram os incentivados. Afinal, juro alto com isenção de imposto, né? Então, no Brasil, isso acaba sendo muito atrativo. E aí, para 23, continua esse desafio, né? E a pergunta é, quando que esse juro vai começar a ceder? Quando é que nos Estados Unidos, ou no exterior, Estados Unidos, Europa, principalmente, quando é que eles vão parar de aumentar juros? Né? Eu vou até dou a deixa para o Marcelinho entrar mais nesse detalhe, mas esse é o desafio. Então, pelo menos no primeiro semestre de 23, imagino que vai ser muito similar a 22. Tá? Então, mais difícil para umas classes mais arriscadas e renda fixa incentivados sendo mais atrativos. E aí, como tem muita incerteza ainda no ar, eu acho que é isso, é ver cada indicador que sai, como é que isso tende a mudar a dinâmica de mercado. Bom, Toledo, como o Bruno antecipou aqui, o grande desafio do ano passado realmente para as principais economias foi o controle da inflação. A gente viu os bancos centrais com políticas contracionistas, né, elevando ali as taxas de juros, inclusive o Banco Central brasileiro, né, que foi o primeiro a se mexer nesse sentido. Lembrando que a gente saiu de uma Selic ali de 2%, agora para 13,75%. E agora, o que isso refletiu em termos de atividade e o quão efetivo foram essas políticas para esse controle de inflação? E qual que é a tua visão, agora olhando para frente, para 2023? A gente vai conseguir controlar? Como é que vai ficar a atividade? E como é que os grandes players aí, Estados Unidos, China, como é que entram nesse quebra-cabeça aí de atividade global? Claro. Eu acho que o ponto primeiro é que a inflação do Brasil, ela de alguma forma foi parecida com a inflação global, quer dizer, teve os mesmos elementos. Claro que cada economia tem sua dinâmica um pouco diferenciada. E um ponto importante, então, é a gente pensar na inflação global. E eu começo aqui, eu acho que algo relevante que existia esse medo em 2022,
é que a inflação da década de 70 no mundo voltasse, que a gente voltasse a ter um problema, como teve na década de 70, de descontrole inflacionário. Isso não aconteceu. Acho que dá para, com algum grau de convicção, dizer que a década de 70 não se repetirá. Então, ela não se repetirá basicamente porque o processo inflacionário, digamos, global, ele não foi longo, ele não foi longo no sentido, não durou muitos anos, e os bancos centrais reagiram bastante. Então, o Fed reagiu, você mencionou, o Banco Central Brasileiro também reagiu, e vários outros bancos centrais, em menor ou maior medida, reagiram, principalmente bancos centrais emergentes. Mas, nesse momento, até o Banco Central do Japão está, digamos assim, jogando a toalha e fazendo alguma coisa. Então, esse componente global de inflação, ele já virou. A nossa visão é que a desinflação global já começou. E, em alguma medida, existia uma perspectiva, perspectiva no ano passado, um debate quanto das pressões que vinham de gargalos de oferta, de fato, estava causando a inflação. Tinha esse componente, e esse componente sofreu um alívio grande também nos últimos, eu diria, 6 a 9 meses. Então, todos aqueles problemas de semicondutores, frete marítimo, frete com outras modalidades de transporte, gargalos na indústria automobilística global e por aí vai, em TI, tudo isso sumiu. Então, já foi resolvido. A gente vê uma desinflação em bens bastante importante, e mesmo o choque da guerra da Ucrânia, que elevou preços de petróleo, outras commodities agrícolas, também já se dissipou completamente. A gente, de fato, está num cenário que a desinflação já começou. Acho que não é uma pergunta se vai começar ou não. E aqui no Brasil também já tem, o aperto monetário já produziu efeitos. É, de certa forma, contraditório. Você olha o crescimento do ano passado, 3% do PIB, provavelmente o Brasil cresceu, e parece que nada aconteceu do ponto de vista de efeito da política monetária, mas a gente consegue perceber no último semestre do ano, de fato, já efeitos acontecendo, o crédito crescendo num ritmo mais sustentável, mais moderado, e uma desinflação também que está acontecendo no Brasil. Então, bens duráveis que tiveram inflação muito alta, parte de eletroeletrônicos, automóveis, já estão nos últimos meses até em deflação ou uma inflação próxima de zero. Então, só para resumir aqui um dado para compartilhar com os nossos ouvintes aqui, é uma métrica da média dos núcleos de inflação do Brasil. Então, se a gente olhar, ele procura tirar itens que são muito voláteis ou que sofrem choques. Então, por exemplo, alimentação, combustíveis, tem outras métricas que vão excluir outros itens. Mas a ideia básica é essa, é ver o que está acontecendo tirando coisas muito pontuais. E essa métrica, em 3 meses, ela atingiu, quando a gente considera em termos anualizados, 13% na metade do ano passado, e agora está em 5%, ainda alta em relação à meta de 3%, mas já uma desinflação muito clara que aconteceu ao longo dos últimos meses. Então, eu acho que a perspectiva para o Brasil é boa, do ponto de vista global e local, que essa desinflação continue. Aí, lógico que o importante é a velocidade que isso acontece e qual o nível de inflação que a gente vai estacionar para que haja a janela de corte de juros. Agora, indo um pouco além da questão inflacionária, né, que começa a ser controlada, como você bem colocou, a gente tem aqui também um desafio fiscal, né? A gente está aqui numa transição de governo, onde houve uma sinalização muito forte no sentido de ampliar gastos sociais, né, programas sociais, e fica a questão de como isso será financiado, né, e como é que isso vai impactar na economia. Então, o que é a sua visão aí, o que a gente pode esperar para esse novo arcabouço fiscal que está por vir? Então, o desafio fiscal, e eu lembro que a gente já gravou em outras oportunidades esse debate em relação ao fiscal. Sim. Então, o desafio fiscal, ele de fato a gente vem convivendo com ele há alguns anos. Eu acho que a gente teve evoluções muito favoráveis, né, nos últimos anos, com algumas medidas. Então, a reforma da Previdência foi uma grande medida importante. E o desafio agora se coloca de novo, depois desse aumento de gastos aprovado no final do ano passado, na PEC de transição, que aumentou o teto de gastos em cerca de 170 bilhões de reais.
Então traz a necessidade de alguma correção a médio prazo e também medidas, eu diria, um pouco de curto prazo, né? Então, esse conjunto de medidas de curto prazo deve ser mais focado na parte de arrecadação. Então, a gente teve desonerações ano passado, de PIS/COFINS, por exemplo, em combustíveis, especialmente gasolina. Para diesel já foi prorrogado até o final do ano. E também corte de IPI, são candidatos a voltarem. A gente não tem certeza sobre essa volta. E alguma busca adicional de arrecadação provavelmente vai acontecer. Então, existe uma lista bastante extensa de desonerações, de benefícios tributários que pode ser ali trabalhada. Talvez algum contingenciamento também pequeno, principalmente nessa parte de gastos que foram ampliados no final do ano passado. Investimentos e também gastos de custeio. Então é possível imaginar uma combinação desse tipo. De qualquer forma, a gente provavelmente acaba 2023 com um déficit primário elevado, digamos perto de 1,5% do PIB, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas um déficit que vai requerer correções adicionais ao longo dos próximos anos. E você disse, quer dizer, tem a discussão da regra fiscal nova, das novas regras fiscais. A sinalização, por enquanto, do Ministério da Fazenda é que essas regras seriam discutidas com o Congresso apenas em abril. Acredito que possam ser até aceleradas, mas, de fato, eu acho que hoje a minha atenção está mais voltada para o orçamento de 2024. Então, como é normal, o Bruno conhece muito bem, muito melhor do que nós aqui essa dinâmica, o governo deve enviar para o Congresso até dia 15 de abril, até o começo de abril, a estimativa de déficit primário ou de resultado primário para o ano seguinte, né? Então, na lei de diretrizes orçamentárias. Então, no começo de abril, a gente já vai conhecer qual vai ser a estratégia do governo atual, do novo governo, para o déficit, para corrigir o déficit adicionalmente em 2024. Eu acho que as regras são importantes, porque elas dão um horizonte de médio prazo, mas me parece que a gente tem uma preocupação também mais, digamos, de curto prazo com o ano que vem, para que esse déficit haja uma redução adicional também em 2024. Perfeito. E Bruno, qual que é a sua avaliação sobre esses desafios que o Marcelo pontuou aqui e teu ponto de vista olhando também para as reformas, né? Que a gente, como o Marcelo colocou, evoluímos muito ali na questão da reforma previdenciária, depois da tributária, a reforma trabalhista, né, que tivemos também. A tributária ainda está em curso, né? Ainda não está totalmente concluído esse tema. Queria que você colocasse aqui a sua expectativa para esse tema. Bom, acho que assim, medidas que o governo deve tomar, olhando assim, o que é mais relevante, né, para a gente conseguir endereçar os objetivos, que é isso, crescimento, geração de emprego, renda, mobilidade social. Acho que esses são os grandes objetivos do governo. Acho que um ponto que é muito importante, que seria relativamente simples, é reduzir ruídos de comunicação. E eu acho que isso, a gente já vê um movimento do governo nesse sentido. A comunicação do governo, ela é muito importante justamente para ajudar o mercado a fazer as contas dele, ou seja, diminuir essa incerteza, porque tudo que o mercado quer, as pessoas, mercado, digo, pessoas, né? Investidores em geral, pessoas que querem botar dinheiro no Brasil, quer fazer conta. Quanto que eu vou ganhar, quanto que meu projeto vai ter de geração de valor. Se começa a sair uma notícia aqui, outra ali, sobre reformas que, na verdade, não vão ser feitas, aí você tem uma volta, né, do presidente falando que não é aquilo que o ministro falou. Acho que essa coordenação de comunicação acho que foi a primeira coisa que precisa ser feita, e isso tem muito impacto positivo e é relativamente simples. Mas não é muito visto, mas é simples. Acho que o debate fiscal vai estar sempre na mesa, e é o que o Marcelo falou, mostrar ações, né, de fato fazer, né, medidas que permitam que a gente consiga fazer a conta de quanto que é o déficit, de 23, 24 e dali em diante. Porque isso acaba tendo um reflexo muito positivo na percepção de risco e nos juros. E os juros é o custo de capital das empresas e aí vai ajudar no crescimento. Acho que esse é um lado relevante. Agora, acho que o governo, acho que o principal ponto de reforma, o que está faltando de grande reforma? Você mencionou, previdenciária já foi, trabalhista já foi, marcos regulatórios foram vários, de infraestrutura vários. É a tributária de consumo, sobre consumo e serviço, é isso.
essa discussão já está vindo há um tempo, já está ficando madura no Congresso, né? Tem uma proposta no Congresso que é bem desenhada, que é a PEC 45, de 2019. O Bernardo Apic, que estruturou essa proposta, está no governo. É complexo? É complexo. No fundo, você tem que o executivo vai ter que ter muita boa articulação política para coordenar 5 mil prefeitos, 27 governadores, 81 senadores e 513 deputados. Não é fácil. É muito difícil, na verdade. Mas eu acho que tem uma chance. E a gente sabe que essa reforma é a maior produtora de produtividade, é a reforma com o maior potencial de gerar ganho de produtividade. E produtividade é crescimento econômico. Então, acho que o governo tem uma grande oportunidade para dar um choque, bom choque na economia, né, ganhar produtividade. Só para você ter uma ideia, número do Banco Mundial, né? O Brasil, em média, a empresa gasta 1.500 horas para pagar imposto no Brasil, para estar em conformidade. E ainda assim, você tem todo o contencioso que a gente vê. Média da América Latina é 380 horas. Vamos supor que reduz isso de 1.500 para 500 horas. 1.000 horas por ano cada empresa vai ter para gastar fazendo o que ela tem que fazer. Então, isso é uma baita choque de produtividade. Isso vai gerar crescimento e isso endereça os objetivos do que a gente quer para o país. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade de investir numa agenda positiva. E isso vai criar um círculo virtuoso, porque à medida que uma agenda dessa ande, você vai ter gente vendo o Brasil com muito mais credibilidade, botando dinheiro aqui e investindo no país. E Bruno, nesse cenário de Selic alta, né, a gente veio nessa tendência de elevação dos juros para conter a inflação e agora um pouco da comunicação do Banco Central, a sinalização de que essa taxa seria mantida nesse patamar alto por mais tempo, assim como o Fed também vem sinalizando, eles também vêm aumentando os juros. Diminuiu agora, recentemente, um pouco o ritmo de elevação a cada reunião, mas continua nessa trajetória de elevação e também com uma sinalização de manter essa taxa por algum tempo, né? O que isso representa para as classes de ativos, né? Para os investidores que estão nos ouvindo, né? Então teve, que nem você comentou no começo, uma migração para renda fixa, porque realmente a taxa, você ficar, né, até num pós-fixado, é muito atraente, né? E isso deve perdurar? Ou a gente tem outros produtos que podem captar esse momento? Então, acho que a dinâmica dos ativos depende muito dessa dinâmica macro, né? Então, não é à toa que a gente faz call todo dia com o Marcelo de manhã para dar essa visão macro e para a gente é super relevante. Então, o que está se desenhando, né, para 23? Aí o Marcelo pode também me complementar. Mas tudo se desenha da seguinte forma: Estados Unidos com juro alto, acabando um ciclo, mas mantendo o juro alto ainda em 23. Europa, né, principalmente a Europa ainda com provavelmente aumento de juros, né? Mas o ponto é que o juro alto americano estacionou, né? Então o dólar forte ele vai ter, mas provavelmente não vai vendo uma continuidade de valorização do dólar. Talvez até desvalorize um pouco frente a outras moedas de países que estão aumentando os juros. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é juros altos no mundo inteiro em 23. Tá? E no Brasil, o juro mais alto ainda, com um prêmio bastante grande. Isso diz para a gente o seguinte, que fluxo de dinheiro é possível, né, que, dado que o dólar provavelmente não irá se fortalecer em 23, porque o Fed já fez todo esse esforço de aumento de juros, isso pode ser muito bom para emergentes, né, de recursos para emergentes. E dado os juros altos, olhando para empresas, né, empresas que estão saudáveis, que são empresas de valor, que sofrem menos com juros altos, pode ser também um bom canal. Então, mais ou menos isso. Os países, né, que tendem a pagar mais juros frente aos Estados Unidos não sofrem com o dólar se valoriza, não sofrem com uma apreciação do dólar e valorização ainda mais das empresas de valor. Então, acho que essa é uma dinâmica meio que global. Se olhar para o Brasil, especificamente o Brasil, fica um país atrativo. Se a gente, nas rodadas de conversa com o investidor internacional, eles estão querendo botar dinheiro em Brasil. O que dificulta? A comunicação. Aquele tanto de ruído que a gente vê, a espuma, né, na comunicação, dificulta. Então, por mais que você tenha um problema, né, fez um movimento fiscal relevante,
mas ainda assim você tem um cenário meio turbulento. Então, acho que esse cenário é positivo para a emergente, para as empresas de valor. O trabalho que a gente tem que fazer é isso, é trazer mais informação para dar segurança para o investidor. Eu acho que dando essa segurança, né, dando sinais positivos, Brasil emergente, mas mesmo de Brasil, pode ser um bom destino para dinheiro de investidor internacional. Bruno, quando você fala de empresas de valor, você está se referindo àquelas empresas para contrapor as empresas de crescimento, né? Então, aquelas empresas que já estão mais estabelecidas, que não estão mais nessa fase de crescimento, muitas delas, inclusive, são pagadoras de dividendos, né? Então, tem alguma previsibilidade ali de receitas, né? O caso, por exemplo, das concessionárias, né? Empresas de energia, por exemplo. Sim, é isso, exatamente. Perfeito. Toledo, o Bruno agora falou sobre essa questão de diferencial de juros, né, entre Brasil e, por exemplo, Estados Unidos, o quanto isso também reflete no câmbio, mas o que eu queria te perguntar é, o Brasil pode se beneficiar do fluxo de investimentos estrangeiros, né, levando em conta não só esse diferencial de juros, mas o ambiente para investimentos no Brasil? Como é que você enxerga isso? As commodities, por exemplo, né, nós somos grandes exportadores de algumas commodities, né? Minério, proteínas animais, elas vão continuar com valores elevados agora em 2023? Então, é uma ótima oportunidade para a gente falar um pouquinho de China, que é um grande driver dessas commodities. Então, a grande novidade, além da desinflação, digamos assim, global, ser confirmada, como a gente estava dizendo aqui, os juros globalmente também estacionarem, ainda que em níveis altos, né, mas o ciclo monetário ser encerrado globalmente, acho que a principal novidade de 2023 é a reabertura da economia chinesa. Então, a política de Covid-0 ela ficou para trás, ela foi encerrada ainda antes do que se imaginava, então o mercado esperava mesmo, os analistas, os economistas que ficam na China imaginavam que essa política seria encerrada apenas em meados do ano, e ela já foi encerrada na prática, não existe mais nenhuma grande diferença da China em relação ao resto do mundo, em restrições, digamos assim, à circulação, etc. Adicionalmente, a China enfrentou uma crise do setor imobiliário muito pronunciada nos últimos anos, nos últimos 2 anos em especial. Vendas de imóveis caíram 30% ano passado, então é uma crise de gente grande mesmo. E a China está tomando medidas, o governo chinês, para recuperar o setor, fornecer mais crédito, sanar as empresas que estavam com maiores dificuldades. Então a gente tem esses 2 grandes drivers da China que vão impulsionar preço de commodities um pouco mais do que se imaginava. Ainda vamos dizer, a desaceleração global tende a dominar esse cenário, mas a gente tem, com essas medidas, com esses 2 grandes, eu diria, eventos na China, uma perspectiva melhor do que alguns meses para commodities metálicas em especial. Então o Brasil continua, claro, na parte agrícola do agronegócio como um todo, sendo um grande destino, potencial incrível, claro. Ciclicamente ainda se beneficia desse movimento da China, em commodities metálicas e outras. Tem também uma perspectiva de médio prazo boa na parte de energia, particularmente em petróleo. E com a guerra na Ucrânia, ainda que eu tenha um certo ceticismo, mas também um destino para investimentos que vão deixar, digamos assim, o leste europeu e outros países que têm riscos maiores geopolíticos para outros destinos. Então a gente vai competir com o México, por exemplo, é uma competição dura, mas a gente pode atrair também parte desse investimento que deve se direcionar a regiões com riscos geopolíticos menores. Então, resumindo, eu acho que é uma situação boa para o Brasil tentar capturar um ambiente que, tanto do ponto de vista de portfólio, como a gente estava dizendo antes, quanto do ponto de vista mais de investimento direto, real, pode se beneficiar duplamente aqui da China e, de repente, um pouco ainda sobra dessa questão geopolítica. Bom, agora trazendo o olhar aqui mais para a nossa casa, aqui falando mais especificamente da Bradesco Asset, é uma gestora muito inovadora, né, Bruno? Então, ano passado a gente lançou alguns produtos novos, como, por exemplo, o primeiro fundo de crédito
high yield, com cotas listadas na bolsa, né? E a gente está sempre procurando inovar, trazer novos produtos para o mercado. Então, queria que você contasse aqui em primeira mão para os ouvintes do Insights quais surpresas a Bradesco Asset vai lançar ainda este ano. Bom, acho que inovação é algo que tem que estar no nosso dia a dia, né? Então, mais do que contar sobre um produto, eu vou falar um pouco da nossa estratégia, né? A gente está com um foco bastante importante em ter um processo de inovação constante. Então, no ano passado a gente desenhou, né, junto com a executiva, uma área de inovação que chama Estratégia de Inovação, que é isso, nos provocar todo dia, tendo uma visão de futuro desse mercado, o que a gente precisa fazer em termos de inovação, produtos novos, serviços novos e processos novos. E a gente estreou essa área basicamente esse ano. A gente trouxe um executivo, o Fernando, ele foi diretor da CVM, se juntou ao grupo no final do ano passado, está fazendo esse mapeamento, e aí o grande objetivo é isso, a gente ter no nosso sangue, cada vez mais na nossa cultura, um processo contínuo de inovação e ter uma área que ajude a tocar, porque a Asset é uma asset muito grande, então são quase 2.000 fundos, então o operacional demanda muito do dia a dia. E aí acaba que, se a gente não tiver muito focado, engajado nessas inovações, olhar para o longo prazo, a gente fica focando no curto prazo. E a gente sabe que precisa inovar para tá sempre ali na fronteira. E aí, conectando com a questão do ambiente econômico, a gente mencionou, diversas reformas aconteceram. Então, muita mudança microeconômica. Então, a gente fala, a lei do agro. A lei do agro gerou um caminhão de ativos novos e várias possibilidades de investimento. Marcos regulatórios, ativos ambientais, você tem uma nova regulamentação de fundos da CVM, permitindo criar produtos com ativos ambientais. Então você tem um monte de possibilidade de inovar. A gente tem uma área agora para isso. E o primeiro produto novo já para esse semestre é o Fiagro, que a gente vai lançar logo, provavelmente em maio, e aí tem a ver com o macro, né? Ou seja, ele é competitivo porque é um produto incentivado e com uma taxa de retorno bastante atrativa. Então, acho que, olhando para o curto prazo, tem produto novo, mas mais do que isso, tem mudança, e a gente quer aproveitar essas mudanças micro para trazer produtos novos para os nossos clientes. Bruno, quando você falou de fundos ambientais, a gente está falando aqui dos fundos ESG, né, que a Bran também é pioneira nesse sentido. A gente tem, inclusive, uma métrica interna de rating, né, de nota para as empresas, para todos os ativos, na verdade, não só para ações como para títulos de dívidas de empresas. Tem uma metodologia de nota de ESG, né, para compor os fundos aqui da Bradesco Asset. Mas quando você está falando disso, a gente está falando mais especificamente do que isso? Abrange desde fundos florestais até fundos de green bonds, por exemplo? Por exemplo, usar crédito de carbono, fundo crédito de carbono. Você tem na regulamentação do agro, foi regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional em 21, o CPR Verde, que não é uma cédula de produtor rural normal de produção do produto, é uma cédula que vende, por exemplo, quanto que foi gerado de oxigênio que pode ser comprado. Ela é atrelada a métricas. Ela é um ativo que tem como lastro alguma coisa positiva ambiental. Então, tem uma empresa que polui muito, ela precisa compensar de alguma forma. Então, você tem um ativo que compensa. Então, a gente, além de ter mudança e surgimento dos ativos, você tem a regulamentação da CVM, que veio agora, que já está sendo implementada em 23, que permite estruturar fundos para isso, veículos para isso. Perfeito. E Toledo, além de tudo que a gente falou aqui hoje, quais setores da economia a gente deveria olhar com mais cuidado agora este ano? Então, é um ano que, como a gente colocou, o crucial vai ser de fato a desinflação no mundo e no Brasil, para abrir espaço para uma queda de juros. É um ano que provavelmente o crescimento é de fato mais moderado, dada a necessidade de aperto monetário que aconteceu nos últimos trimestres. Então, eu diria que, do ponto de vista de atividade econômica, talvez o mais importante
seja essa possibilidade de queda de juros para abrir espaço para uma aceleração da atividade econômica no ano que vem. Claro, a questão fiscal também vai ser um elemento crucial, como a gente já discutiu. Em relação a alguns setores da economia, a gente vê o setor agro bastante bem posicionado. Tem uma questão climática, então favorável. O clima sempre é uma incógnita, uma incerteza grande, mas a princípio um desempenho bastante melhor do que no ano passado, em especial de grãos, então a safra de grãos vai ser bastante boa. A gente está bem posicionado do ponto de vista de energia elétrica, reservatórios cheios. Estamos bem posicionados, eu diria, também do ponto de vista de gargalos de oferta. Então esses gargalos de oferta que atrapalharam muito já sofreram uma reversão, então não vai ser o grande problema aqui no Brasil ou no mundo. E do ponto de vista, eu diria, que vai exigir um pouquinho mais de atenção, de setores que podem ter ali um desempenho um pouco pior ao longo do ano, de fato é a parte mais cíclica de consumo, em especial a parte de bens duráveis, onde tem um efeito maior do aperto de juros e das condições de crédito em geral, e deve sim sofrer alguma desaceleração, é algo natural, digamos assim, dentro desse ciclo econômico que a gente provavelmente vai atravessar agora em 2023. Bom, estamos chegando ao final de mais uma conversa e para manter a tradição aqui do Insights, eu vou pedir as dicas culturais aos nossos convidados, começando com você, Bruno. Queria que você compartilhasse dicas, pode ser de leitura, filmes, séries ou qualquer outra coisa que você queira compartilhar com os ouvintes. Eu tenho vários aqui, mas eu vou selecionar, eu vou falar de 3. É bastante, pessoal que gosta de ver série ou documentário. Mas tem uma série que já é muito consolidada, mas que é uma grande aula de política, economia, que é The Crown, né, que é da família real britânica. Super legal, é bastante detalhado nessa dinâmica política. Você tem uma série, um documentário, minissérie recente da Netflix, que é do Madoff, né, que é para o nosso mercado, é super relevante, né? Ou seja, você tem um figurão de Wall Street que está há 40 anos no mercado e tinha um processo de esquema Ponzi, né? Então, uma pirâmide. E lá você vê o detalhe dessa evolução, como importante é a compliance, regulação, etc. Bruno, boas dicas. E ficou faltando aqui, fiquei curiosa. Qual seria a terceira dica? É muita coisa para as pessoas verem, não sei se eu vou falar, não. Tô brincando. É a do Spotify, Som na Faixa. Muito bacana também, da Netflix. E ele mostra isso, um cara empreendedor, visionário, e mostra a construção do negócio, a dificuldade, você está num setor meio que oligopolizado, né, como é que você cresce, essa quebra de paradigma, né, tecnológica. Bem legal também. Interessante. Inclusive, o Spotify não deixa de ser um parceiro aqui do Insights, no sentido de que é uma das plataformas de streaming, né? Estamos em todas as plataformas onde você pode acompanhar o Insights. Toledo, as suas dicas sempre muito valiosas. Então, eu vou primeiro dizer, assim, não sei se é uma dica tão cultural assim, mas eu fui provocado pelos pequenos aí na festa de final de ano a fazer um origami. E aí eu fui atrás, o Bruno estava falando de inovação e me lembrei disso, do origami, porque eu fui pesquisar um pouco e descobri que hoje quem está na fronteira do origami é literalmente um engenheiro da NASA, ex-engenheiro da NASA, e com várias aplicações do origami para várias coisas diferentes. Mas a minha recomendação a sério aqui, né, não é essa, mas de brincadeira, é um livro que chama O Pior Emprego do Mundo, do Thomas Traumer, que é sobre sei qual era. Ministros da Fazenda. Então, eu fico lembrando, sempre no começo de governo... Bruno viveu esse mundo. Eu fico lembrando, sempre no começo de governo, desse livro, que é uma posição muito difícil. Conduzir a economia brasileira tem vários desafios. Você tem que fazer medidas impopulares. Sem dúvida, medidas, negociações. Tem que ceder a pressões, negociações. Bruno, isso rende um episódio, hein, da sua experiência no governo. Então eu acho que o Bruno pode confirmar, talvez, eu não sei se ele já leu esse livro também, mas ele certamente poderia ajudar a escrever um capítulo daqueles. Acho que é um livro interessante para a gente recuperar um pouquinho a memória da história e dificuldades que ministros da Fazenda enfrentam no Brasil. Muito bom. Essas foram as dicas dos nossos convidados de hoje, que eu queria agradecer muito aqui
a presença do Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Bruno, obrigada. Foi muito legal esse papo, Pri. Obrigado pelo convite. Legal mesmo. E obrigada mais uma vez a Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset. Obrigada, Toledo. Obrigado, Priscila, e também obrigado, Bruno, por compartilhar esse podcast com você. E você que nos acompanha já sabe, né? Que toda semana tem um episódio novo do seu Insights que está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga lá. Tchau, até a próxima.